Sabe aquela sensação de que, à medida que os anos passam, a nossa vida se torna um pouco mais limitada, que certas coisas, que antes eram fáceis, agora parecem distantes ou até impossíveis. É uma realidade dolorosa para muitos. Pensar que a vitalidade e a independência são privilégios da juventude e que a velhice é um caminho inevitável de declínio. Mas, e se eu lhe dissesse que isso não precisa ser a sua história? E se lhe revelasse que a capacidade de viver uma vida plena e ativa, mesmo depois dos 70, não é apenas sorte, mas o resultado de algumas escolhas e hábitos que apenas uma pequena percentagem de pessoas domina? A verdade é que apenas cerca de 5% das pessoas com mais de 70 anos consegue fazer certas coisas. Coisas que vamos explorar hoje e que são verdadeiros indicadores de uma vida vivida com saúde e propósito. Talvez pense que essas coisas são exclusivas de atletas ou de quem tem uma genética especial. Mas o segredo, meu amigo, é muito mais acessível do que imagina. Não se trata de grandes feitos heróicos, mas de pequenos, mas poderosos, ajustes diários neste vídeo. Vamos desvendar essas 8 coisas raras e, mais importante, o combustível para o sucesso. Os hábitos simples e eficazes que o ajudarão a alcançá-las. A construir músculos, a dormir melhor, a prevenir a perda de memória, a melhorar a digestão e a viver com uma energia renovada. Fique conosco até ao fim, porque há algo que o irá surpreender e mudar a sua perspectiva sobre o envelhecimento. Vamos começar a desvendar esses segredos. E o primeiro deles é algo que parece simples, mas que muitos de nós começamos a evitar à medida que envelhecemos a capacidade de se levantar do chão sem apoio e sem dificuldade. Pense por um momento. Quantos de nós evitam sentar-se no chão para brincar com os netos, ou para apanhar algo que caiu, simplesmente porque a ideia de se levantar depois se tornou um desafio, ou até um risco? É uma realidade comum. E é por isso que esta é a primeira das 8 coisas raras que apenas uma pequena percentagem de pessoas com mais de 70 anos consegue fazer. Ter essa mobilidade e força não é apenas uma questão de vaidade, é um pilar fundamental da sua independência. Imagine poder levantar-se da cama sem esforço, apanhar aquela caneta que caiu sem pensar 2 vezes, ou até mesmo sentir-se seguro ao andar em terrenos irregulares. Sabendo que tem a força e o equilíbrio para reagir, a ausência dessa capacidade pode levar a quedas, a lesões graves e a uma perda significativa de autoconfiança e autonomia. Mas como podemos cultivar essa força e mobilidade que parecem desaparecer com o tempo? A chave está em movimentos simples e consistentes, que fortalecem o seu centro e as suas pernas. Não precisamos de ginásios complexos ou de pesos pesados. Comecemos com algo que a maioria de nós pode fazer: os agachamentos na cadeira, em vez de simplesmente se sentar. Sente-se devagar, controlando o movimento, quase como se estivesse prestes a sentar-se, mas se levanta antes que as nádegas toquem na cadeira. Repita isto algumas vezes, prestando atenção à forma os pés alinhados com os ombros, as costas direitas e o olhar para a frente. Outro exercício fabuloso é o levantar-se e sentar-se. Sente-se numa cadeira firme e depois levante-se sem usar as mãos, mantendo o movimento fluido e controlado. À medida que se sentir mais forte, pode tentar baixar-se até ao chão, com apoio inicial de uma mão ou de um móvel, e depois levantar-se gradualmente com menos ajuda. O objetivo é fortalecer os músculos das coxas, os glúteos e o core, que são cruciais para essa habilidade. A prática regular, mesmo que sejam apenas 5 minutos por dia, fará uma enorme diferença. Verá que a cada dia, o seu corpo responderá melhor.
e a confiança para se mover livremente regressará. Agora, vamos passar para a segunda coisa rara. Mas igualmente vital a capacidade de manter uma conversa fluida e recordar detalhes de assuntos recentes. Já alguma vez se viu a tentar lembrar-se do nome de um amigo, de um acontecimento importante que acabou de partilhar, ou a perder o fio à meada numa conversa? É um sentimento frustrante e, para muitos, é um dos primeiros sinais que associamos ao envelhecimento. Mas as pessoas no nosso grupo de elite de 5% não só conseguem recordar nomes e factos com facilidade, como também participam ativamente em discussões complexas. Partilham histórias detalhadas e aprendem coisas novas com um entusiasmo contagiante. Esta capacidade de manter a mente afiada não é apenas sobre memória, é sobre neuroplasticidade, a capacidade do nosso cérebro de se reorganizar e formar novas conexões. Quando mantemos a nossa mente ativa e engajada, estamos a construir uma reserva cognitiva que nos protege contra o declínio. Para cultivar essa acuidade mental, as ações são variadas e deliciosas. A leitura, por exemplo, é um dos exercícios mais poderosos para o cérebro. Não importa o que leia, um bom romance português, um jornal diário, ou até mesmo uma revista sobre o seu hobby. O importante é manter a mente a processar informação, a construir imagens, a seguir narrativas, e não se limite apenas à leitura passiva. Tente debater o que leu com um amigo ou familiar. Outra ferramenta fantástica são os jogos de tabuleiro ou os quebra-cabeças. Um bom jogo de palavras cruzadas, um sudoku, ou até mesmo um jogo de cartas como o pife ou a sueca. Estimula o raciocínio lógico, a memória e a estratégia. E não subestime o poder da interação social. Conversar com amigos, partilhar experiências, ouvir diferentes perspectivas, tudo isso mantém o cérebro em movimento, ativando diferentes áreas e fortalecendo as ligações neuronais, as nossas conversas diárias. As histórias que contamos e as que ouvimos são um banquete para a nossa mente. Lembre-se, o cérebro é como um músculo, quanto mais o usa, mais forte ele se torna. E à medida que fortalece essa capacidade de conversar e recordar, está a garantir que a sua mente permanece um farol de clareza e vivacidade, pronto para desfrutar de cada novo dia com plenitude. Agora que já exploramos a importância da força física e da agilidade mental nas conversas, vamos mergulhar na terceira habilidade rara, mas incrivelmente enriquecedora, a capacidade de aprender algo completamente novo e complexo. Mesmo depois dos 70 anos, imagine a satisfação de pegar num instrumento musical pela primeira vez, aprender uma nova língua que sempre sonhou falar, ou dominar uma nova arte manual intrincada. Para muitos, a ideia de começar algo desafiador numa idade mais avançada pode parecer assustadora, quase como se o cérebro perdesse a capacidade de absorver novas informações. No entanto, o grupo dos 5% prova que isso é um mito. Eles abraçam a curiosidade, encaram novos desafios com entusiasmo e continuam a expandir os seus horizontes intelectuais. Esta procura contínua por conhecimento não só mantém o cérebro jovem e flexível, como também adiciona uma camada de alegria e propósito à vida. Sentir-se capaz de dominar algo novo é uma das maiores fontes de satisfação e autoconfiança que podemos ter, independentemente da idade. Então, como podemos estimular essa vontade e capacidade de aprender? Comece por pensar em algo que sempre o intrigou ou que teve curiosidade em experimentar, mas que nunca teve tempo ou coragem para o fazer. Talvez seja aprender a tocar guitarra, como o seu ídolo de juventude. Ou talvez seja mergulhar no mundo da pintura a óleo, capturando as cores do Douro ou da costa alentejana.
Não se preocupe em ser um mestre. O objetivo é o processo de aprendizagem em si. Pode inscrever-se num curso online, procurar um professor particular ou até mesmo usar aplicações no telemóvel para começar a aprender uma nova língua, como o espanhol para as suas próximas férias. O importante é o compromisso com a novidade e com o desafio. A repetição e a prática são cruciais. Mas também é fundamental celebrar cada pequena vitória. Conseguiu tocar uma nova nota. Aprendeu uma nova palavra. Celebre. Isso reforça o seu cérebro e a sua motivação. O aprendizado de algo novo cria novas vias neurais no cérebro. Melhorando a memória. A capacidade de resolução de problemas e a agilidade mental geral. Além disso, pode ser uma excelente forma de conhecer pessoas novas com interesses semelhantes, criando um sentido de comunidade e propósito que é tão vital para o bem-estar. Avançando. Chegamos à quarta coisa rara que distingue o nosso grupo de elite: ter um sono profundo e reparador consistentemente. Acha que dormir pouco é normal à medida que envelhecemos? É um erro comum. Muitos aceitam a insônia, os despertares noturnos ou a sensação de cansaço constante como parte inevitável do envelhecimento. No entanto, as pessoas que verdadeiramente prosperam aos 70 e poucos anos sabem que um sono de qualidade é um dos pilares mais importantes da sua saúde. O sono não é um luxo, é uma necessidade. É durante o sono profundo que o nosso corpo se repara, que as células se renovam, que as memórias se consolidam e que o nosso cérebro se limpa das toxinas acumuladas durante o dia. A privação de sono afeta tudo o nosso humor, a nossa concentração, a nossa imunidade e até a nossa predisposição a doenças crônicas. Quem dorme bem, acorda com energia, clareza mental e uma disposição positiva para enfrentar o dia. Então, como podemos melhorar a qualidade do nosso sono? Comece por estabelecer uma rotina. Ir para a cama e acordar à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Ajuda a regular o seu relógio biológico. Crie um ambiente propício ao sono, um quarto escuro, silencioso e fresco. Evite ecrãs eletrônicos, telemóveis, tablets, televisão, pelo menos 1 hora antes de se deitar, pois a luz azul interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. E preste atenção à sua alimentação. Evite refeições pesadas ou estimulantes, como cafeína e álcool, perto da hora de deitar. Em vez disso, um chá de camomila ou uma pequena porção de frutos secos podem ser mais benéficos. Praticar relaxamento, como uma meditação guiada ou simplesmente algumas respirações profundas antes de dormir, também pode ajudar a acalmar a mente e prepará-lo para um sono mais profundo. Lembre-se que o sono é o seu grande aliado na luta contra o envelhecimento. Não o subestime. A quinta habilidade rara é algo que, para muitos, se perde na conveniência da vida moderna: a capacidade de preparar e desfrutar de refeições nutritivas e variadas diariamente. É fácil cair na rotina de comidas pré-preparadas, ou depender de refeições rápidas e pouco saudáveis, especialmente quando a energia para cozinhar diminui ou quando se vive sozinho. Mas o nosso grupo de 5% sabe que a alimentação é a nossa farmácia diária. Eles dedicam tempo a escolher ingredientes frescos, a cozinhar com prazer e a desfrutar de cada garfada, reconhecendo o impacto direto da comida na sua vitalidade, humor e prevenção de doenças. Comer bem não é apenas sobre saciar a fome, é sobre nutrir o corpo e a mente, fornecendo os nutrientes essenciais que o nosso organismo precisa para funcionar no seu melhor. Uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes é a base para ter energia, um sistema imunitário forte, uma boa digestão e uma mente clara.
Para adotar este hábito, comece por fazer da sua cozinha um santuário de saúde. Procure produtos frescos e da época. Talvez até visitando o mercado local, onde pode encontrar legumes e frutas com mais sabor e nutrientes. Pense nas cores do seu prato. Quanto mais variado e colorido, mais nutrientes estará a ingerir. Os vegetais de folha verde escura, os frutos vermelhos, os peixes ricos em ômega 3, como a sardinha e o salmão, e os grãos integrais. São os seus melhores amigos, em vez de se sentir sobrecarregado. Comece com pequenas mudanças. Tente cozinhar 1 ou 2 refeições saudáveis por semana e vá aumentando gradualmente. Explore receitas simples e tradicionais portuguesas, mas com um toque saudável, usando azeite virgem extra, ervas aromáticas em vez de sal em excesso e muitos vegetais frescos. Por exemplo, um bom cozido à portuguesa pode ser delicioso e nutritivo se feito com menos enchidos e mais vegetais coloridos. Cozinhar pode ser uma atividade terapêutica e até social. Chame um amigo ou familiar para cozinhar consigo. Partilhe receitas e desfrute do processo, ao fazer da alimentação nutritiva uma prioridade. Estará a investir diretamente na sua energia, na sua digestão e na sua capacidade de combater inflamações e doenças. Não é apenas sobre o que come, mas sobre o prazer e a intenção que coloca em cada refeição. A 6ª coisa rara na lista, e uma que tem um impacto profundo na nossa qualidade de vida, é a capacidade de gerir o estresse de forma eficaz, mantendo a calma em situações desafiadoras. Quem não se sente sobrecarregado de vez em quando, as preocupações com a saúde, as finanças, a família ou até mesmo os noticiários podem acumular-se e roubar-nos a paz. Mas as pessoas no grupo dos 5% aprenderam a navegar por estas águas turbulentas com uma serenidade notável. Elas não evitam o estresse, mas desenvolveram ferramentas e estratégias para processá-lo de forma saudável, impedindo que ele se transforme numa fonte constante de ansiedade e esgotamento. O estresse crônico é um inimigo silencioso, que afeta o coração, a imunidade, o sono e até a memória. Dominar a arte de gerir o estresse é, portanto, uma chave para uma vida mais longa, mais saudável e mais feliz. Como podemos, então, desenvolver essa resiliência? Uma das ferramentas mais poderosas é a prática de exercícios de respiração, em momentos de tensão, quando sentir o coração acelerar e a mente confusa. Pare por um instante. Respire fundo, enchendo os pulmões. Conte até 4. Segure o ar por 4 segundos e expire lentamente, contando até 6. Repita isto algumas vezes. Verá como o seu corpo e a sua mente começam a acalmar. A meditação, mesmo que por apenas 5 a 10 minutos diários, pode fazer maravilhas. Existem muitas aplicações e vídeos online com meditações guiadas que são perfeitas para iniciantes. Não se trata de esvaziar a mente completamente, mas de observar os seus pensamentos sem julgamento e focar-se no presente. Além disso, a atividade física regular, como uma caminhada tranquila no parque ou a prática de Tai Chi, é um excelente antídoto para o estresse, pois liberta endorfinas, que são os nossos hormônios da felicidade. E não se esqueça do poder da natureza. Passear num jardim, sentir o sol na pele ou ouvir o som das ondas do mar pode ser incrivelmente rejuvenescedor. Em vez de permitir que o estresse o domine, aprenda a controlá-lo ao fazê-lo. Estará a proteger não só a sua saúde mental, mas também a sua saúde física, garantindo que pode desfrutar de cada dia com mais leveza e bem-estar. Continuando a nossa jornada pelas raras habilidades que definem a vitalidade na terceira idade. Chegamos à 7ª, a capacidade de manter um círculo social ativo e engajado, com novos e velhos amigos, à medida que envelhecemos.
É fácil que o nosso círculo social se reduza. A reforma pode diminuir as interações diárias. A distância pode separar-nos de amigos e familiares. E a tentação de ficar em casa torna-se mais forte. No entanto, as pessoas que prosperam aos 70 e poucos anos entendem o poder vital das conexões humanas. Elas cultivam ativamente as suas amizades, procuram novas interações e mantêm-se envolvidas na sua comunidade. A solidão é um dos maiores inimigos da saúde na velhice, tão prejudicial quanto o tabagismo ou a obesidade. Um círculo social vibrante não só nos proporciona alegria e apoio emocional, como também mantém a nossa mente estimulada, o nosso propósito de vida mais claro e, surpreendentemente, contribui para uma maior longevidade e um sistema imunitário mais forte. Ter pessoas com quem partilhar um café, uma boa conversa, ou até mesmo um desafio, é um presente inestimável. Então, como podemos fortalecer e expandir o nosso círculo social? Comece por reativar contactos antigos. Ligue para aquele amigo com quem não fala há algum tempo. Envie uma mensagem a um primo distante. Um simples "Como tens passado?" pode reacender uma amizade valiosa. Mas não se limite apenas aos rostos familiares. Procure novas oportunidades para conhecer pessoas. Pode inscrever-se num clube de leitura, numa aula de dança, talvez umas aulas de dança de salão ou de folclore português, ou voluntariar-se numa causa que lhe seja querida. As universidades sênior são um excelente exemplo de como pode aprender e socializar ao mesmo tempo. Participe nas atividades da sua junta de freguesia ou do seu centro comunitário. Passe algum tempo na esplanada local, onde a conversa flui naturalmente. Convide vizinhos para um chá ou um lanche. Não subestime o poder de pequenos gestos. Um sorriso, um cumprimento amigável, uma pergunta sobre o dia de alguém. Tudo isso pode abrir portas para novas amizades. E lembre-se que ter uma rede de apoio não significa ter de ser a alma da festa o tempo todo. Significa ter algumas pessoas em quem confia, com quem pode partilhar os altos e baixos da vida. Ao priorizar as suas relações sociais, estará a construir uma rede de apoio que o nutrirá emocionalmente e o manterá conectado ao mundo. Finalmente, chegamos à oitava e última das coisas raras, que apenas 5% das pessoas com mais de 70 anos consegue fazer caminhar 30 minutos em passo vigoroso sem sentir exaustão. Parece simples. Não é, mas pense nos seus vizinhos, nos seus amigos. Quantos realmente caminham com energia, com um propósito, sem sentir que cada passo é um esforço monumental? A capacidade de manter um ritmo acelerado por meia hora é um indicador robusto da sua saúde cardiovascular, da sua resistência física, da força das suas pernas e até mesmo do seu equilíbrio. Não se trata de ser um maratonista, mas de ter a vitalidade necessária para desfrutar de longos passeios à beira-mar, explorar uma nova cidade a pé, ou simplesmente ter a energia para as tarefas do dia a dia sem se sentir exausto. A ausência dessa resistência limita a sua independência e a sua capacidade de desfrutar de muitas das maravilhas da vida. Então, como podemos reconstruir ou manter essa resistência para caminhar com vigor? A resposta é simples, mas requer consistência. Comece devagar e aumente gradualmente. Se não está habituado a caminhar, comece com 10 ou 15 minutos de caminhada leve por dia. O importante é o movimento, à medida que o seu corpo se adapta. Aumente o tempo e a intensidade. Tente acelerar o passo, como se estivesse com pressa de chegar a algum lado, mas ainda conseguisse manter uma conversa. Invista em calçado confortável e adequado. Procure locais agradáveis para caminhar, como um parque, um passadiço,
ou a sua rua com menos movimento. Variar os percursos pode manter a motivação e estimular diferentes grupos musculares. Caminhar com um amigo ou familiar também pode tornar a experiência mais agradável e ajudar a manter a consistência. A caminhada não é apenas um exercício físico. É também uma oportunidade para clarear a mente, absorver vitamina D do sol com moderação, claro, e desfrutar do ar fresco, à medida que se compromete com esta prática. Notará não apenas um aumento na sua energia e resistência, mas também uma melhoria na sua digestão, no seu humor e na sua capacidade de dormir. O seu coração agradecerá. Os seus músculos fortalecerão e a sua mente tornar-se-á mais alerta. Esta é uma das formas mais acessíveis e eficazes de manter a sua independência e desfrutar de uma vida cheia de movimento e vitalidade. Acabamos de explorar as 8 coisas raras que distinguem uma vida plena e vibrante depois dos 70, a capacidade de se levantar do chão sem apoio, de manter uma conversa fluida e recordar detalhes, de aprender algo novo e complexo, de ter um sono profundo e reparador, de preparar e desfrutar de refeições nutritivas, de gerir o estresse eficazmente, de manter um círculo social ativo e de caminhar 30 minutos em passo vigoroso sem exaustão. Parece uma lista exigente, não é? Mas cada um destes pontos é um reflexo das nossas escolhas diárias e da forma como decidimos nutrir o nosso corpo e a nossa mente. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade. Não se sinta sobrecarregado pela lista. Escolha 1 ou 2 destes hábitos para começar. Aquele que mais o entusiasma ou que sente que fará maior diferença na sua vida neste momento. Talvez seja a caminhar um pouco mais a cada dia, ou a tentar um novo quebra-cabeças. O importante é começar. Cada passo, cada escolha consciente em direção a uma vida mais saudável e ativa. É uma vitória. Acredite em si. O seu corpo e a sua mente têm uma capacidade incrível de adaptação e regeneração, independentemente da sua idade. Nunca é tarde para semear as sementes de um futuro mais vibrante e cheio de energia. Queremos muito saber a sua opinião. Qual destas 8 coisas raras o surpreendeu mais, ou qual delas o inspirou a começar uma nova jornada? Partilhe as suas experiências e pensamentos nos comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração de outra pessoa. Se este vídeo lhe trouxe valor e o motivou a olhar para o envelhecimento de uma forma diferente, por favor, deixe o seu gosto. É uma forma simples e poderosa de nos mostrar o seu apoio e de nos ajudar a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta mensagem. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal The Success Fuel para não perder mais dicas e segredos para viver a sua melhor vida em qualquer idade. A sua idade é apenas um número, uma celebração de todas as experiências que o trouxeram até aqui. Mas a sua vitalidade, a sua paixão pela vida e a sua capacidade de desfrutar de cada dia ao máximo. Isso sim é o que realmente importa. Viva a sua melhor vida em qualquer idade.